cristã. Ô, gente, pode parecer redundante, mas não é. Você sabia que a origem da palavra igreja não é uma origem religiosa? Não é uma origem espiritual. Eclésia, igreja, já existia antes de Cristo. Jesus faz uso dessa palavra, que significa ajuntamento, reunião de um povo ali reunido para alguma coisa, para algum fim, e as pessoas se reuniam na Grécia, em Atenas, ali naquele tempo, para decidir rumos para uma cidade, para decidir uma visão política. Isso também era igreja. Mas Jesus Cristo se levanta, aqui no texto que nós acabamos de ler, e ele diz o seguinte: eu edificarei o quê? A minha igreja. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, onde a gente vai encontrar a vida de Jesus, só 2 vezes Jesus falou a palavra igreja. Uma delas, quando ele está falando de perdão, ele diz, você tem que perdoar 70 vezes 7. E depois, se você não ganhar seu irmão, você chama 2 testemunhas maduras e abre a situação. Se não, depois você leva para a igreja. Essa foi uma das vezes. A outra é esse texto que a gente acabou de ler. E é interessante que ele faz questão de deixar claro uma coisa. Ele falou poucas vezes sobre igreja, mas quando ele falou, ele fez questão de dizer que a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus de Nazaré. A igreja é dele, gente. A igreja não é de pastor, a igreja não é de uma família X ou Y. Você já foi em igreja onde a igreja tinha dono? Eu já vi igreja, cara, onde tem gente que tem um lugar dela. Eu sei que vocês sentam mais ou menos tudo no mesmo lugar. Porque crente é igual gato, né? Não é gato que é meio negócio de lugar. Eu tenho um amigo que mudou de casa, e ele mudou na mesma rua, lá em Limeira. Ele mudou uns 50 metros, e o gato não mudou. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Não? O gato não mudou, cara. O gato ficou na casa antiga, voltava sempre. Então diz que crente é igual gato, ele escolhe um lugar e tal. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa tinha um banco que era dela lá mesmo, da família dela. Antigamente, em especial nos Estados Unidos, quando as igrejas eram construídas, as pessoas pagavam e tal para a construção do templo. Tinha um nome, tinha nome da família no banco. Não senta, aqui é meu. A igreja tem dono, gente. E o dono da igreja não é o maior dizimista, a família X ou Y, o empresário X, ou quem canta bem, ou quem toca, ou o pastor, ou a família do pastor. O dono da igreja é aquele que morreu por ela, que se entregou por ela na cruz do Calvário. Eu tenho um amigo pastor que uma vez falaram para ele sobre a sua igreja. Ele falou, não, eu não tenho igreja nenhuma, dá uma olhada aqui na minha mão, não tenho marca de cravo, não tenho. Para eu ter uma igreja minha, pessoal, eu preciso nascer de uma virgem, morrer na cruz e ressuscitar o 3º dia. Quer dizer, são 3 coisas que estão fora de cogitação, porque o dono da igreja é Jesus de Nazaré. Você vai ver João Batista durante todo o seu ministério, e João era uma celebridade espiritual naqueles dias. Multidões iam para o deserto para ouvi-lo, mas o tempo todo João estava apontando para Jesus. Quando Jesus passava, ele disse para os discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem a ver com ele, não comigo. Quando Jesus chega, ele diz, não, eu você que tem que me batizar, eu não sou digno de engraxar seu sapato. Era coisa da sandália, mas que eles usavam. Se fosse hoje, ele diria isso. Eu não sou digno de fazer isso, porque ele sabia que Jesus Cristo era o cabeça da igreja. Eu li esses tempos atrás aqui, falando sobre uma vida cristocêntrica, eu li junto com vocês todas as introduções do apóstolo Paulo. E você vai ver que em todas as introduções do apóstolo Paulo, Romanos, Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, Tito, todas elas têm o nome de Jesus escrito. Ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da igreja. João 14, verso 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ô, gente, é preocupante quando um cristão fala mais do seu pastor, mais do seu bispo, mais do seu apóstolo, mais do seu discipulador, do que de Jesus Cristo. É preocupante. Eu já vi lugares onde a pessoa, para ela abrir um crediário na Casas Bahia, e eu não estou usando assim uma força de expressão para te chocar, eu estou falando verdade, ela precisava consultar seu líder de célula. Eu conheço igrejas que, se o pastor não deixar, o casal não namora, não. Tem que pedir para o pastor. Deus me livre você vir pedir para mim se você pode ou não namorar. Se vira, pergunta para o seu pai, para sua... pergunta para o seu pai, para sua mãe. Estou fora, jogar essa responsa nas minhas costas? Deus me livre e guarde, cara. Você está doido? Mas o que é isso, gente? É uma forma de escravizar as pessoas espiritualmente. Tem gente presa numa igreja, porque acha que se sair a vida vai começar a andar para trás, vai estar debaixo de maldição. Meu Deus do céu, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, é o Senhor quem nos guarda. Não permita intermediadores entre você e Deus. Está cheio de lobista espiritual aí. Gente que quer, está cheio de pedágio espiritual. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Uma igreja saudável é uma igreja cristã. E só cristã. Você lembra quando no Monte da Transfiguração Pedro falou assim: é bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E o texto bíblico deixa claro, e Pedro não sabia o que estava falando, porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Essa última parte não está na Bíblia, é só a primeira. Pedro só falava borracha. Quem fala muito, fala borracha. Fala pouco, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Melhor coisa, você vai evitar muitos problemas. E Pedro falou, não vamos, porque Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, e estava lá o Senhor Jesus, que quando Pedro falou isso, vamos construir 3 tendas, é bom estarmos aqui, vamos ficar entre nós aqui, vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho, a ele eu vi. Sumiu Moisés, sumiu Elias, porque tudo tem a ver com ele. É Cristo. Às vezes eu entro em algumas igrejas que tem mais símbolo judaico do que cristão. Já viu isso, não? Uns candelabros, uns negócios. Eu falo, mas esse povo está doido? Tudo isso era só uma sombra do que viria, Paulo diz. O sábado, as festas, os rituais, cada cordeiro, tudo isso era só uma sombra do que viria. O que você valoriza mais? O que é mais importante? Você olha para aqui e tem minha sombra. Isso é só uma ideia de quem eu sou. O Antigo Testamento, os rituais, as festas, era só uma ideia do que viria. O principal e o centro da nossa vida é Jesus. Ele é o centro da igreja. Ele é a base da nossa fé.